Professor, durante a palestra, o senhor falou a seguinte frase: se o livro continuar a existir, o livro digital não será apenas leitura. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, assim, quais os recursos o senhor acredita que atualmente e no futuro próximo os livros digitais precisam oferecer para se adaptar a essa nova forma de leitura, esse novo hábito de leitura das pessoas? Olha, já faz algum tempo que quando a gente analisa a leitura, a gente não conta só ler texto escrito em alfabeto clássico, mas você conta, por exemplo, a quantidade de caracteres equivalentes absorvidos em interação com videogame. E aí, se você pensar, por exemplo, em materiais educacionais que não são lineares e textuais, que começam a permear os processos de ensino, especialmente para os mais novos, no caso dos Estados Unidos, em vários estados, já não sendo mais necessário você fazer caligrafia, nem aprender a literalmente escrever, mas a ler e a teclar, a codificar a informação textual de uma outra maneira. Eu acho que a minha consideração sobre se um livro continuar a existir, ela fica nesse contexto. O livro como a gente conhece, que é resultado de 2000 anos de evolução em direção a um formato, ele está sendo desafiado por um conjunto talvez conflitante de formatos que oferece novas, gigantescas possibilidades de construir interações ao redor de conhecimento, que levam, por sua vez, a uma discussão inteira sobre se eu preciso ou não preciso de texto nesse negócio. Que parte fica para a minha imaginação? Que parte vai ser literatura de uma forma clássica? Quem que vai escrever o quê? Quem que vai reescrever o quê? Quem vai adicionar o quê ao que foi escrito? Então, o problema do livro digital hoje é que nós passamos a fase em que o livro impresso vai deixar de existir. Isso já está certo, vamos dizer assim. Né? Ele é antieconômico, se a gente quisesse colocar de uma outra forma. Ele é extremamente difícil de ser universalizado em sua totalidade, na sua peculiaridade de cada texto específico, está acessível para todas as pessoas que eventualmente iriam querer ter acesso a esse negócio no mundo inteiro. Então o digital ganhou, certo? De uma certa forma. Não foi universalizado ainda, nós continuamos tendo problema de formatos, de contexto, de plataformas, temos todo tipo de problema, mas ele já ganhou. Na minha opinião, isso é certo. É só uma questão de tempo agora. Mas o problema é, ele ganhou o quê? Entendeu? Porque pode ser que boa parte do livro didático do futuro, só para citar um, voltando para o começo da minha conversa, não seja livro. Sejam sistemas de informação interativos com os quais eu aprendo. E não tenham uma linearidade objetiva no sentido clássico da literatura da esquerda para a direita, de cima para baixo, página após página. Pode ser que a gente não tenha mais esse tipo de coisa. Aliás, eu acho que para a maioria dos processos educacionais, a gente não vai mais ter isso. Se você não tiver isso no processo educacional, da leitura página a página, palavra a palavra, sentença a sentença, o treinamento que se dava para as pessoas, quando muito jovens, lerem livros lineares, não estará mais sendo dado. Logo, elas se acostumarão a outros formatos. E a humanidade ela é treinada para fazer coisas. Se você deixar de treinar as pessoas para ler livros lineares, elas não lerão. Ou não lerão numa intensidade que vale a pena ter esses livros. Entendi. Então, a senhora acredita que essa nova forma de leitura digital está contribuindo para o aumento da leitura no mundo, assim? Você acha que as pessoas estão lendo mais? Não, mas sim, as pessoas estão percebendo mais. Não significa necessariamente que elas estão lendo mais. Se você olhar para o que as pessoas estão fazendo hoje, e isso é um fenômeno completamente novo, que está mudando a própria noção do que a gente acha que é linguagem, nos últimos 15 anos no mundo inteiro, cada pessoa, em média, passou a escrever por ano a quantidade de caracteres que um grande escritor escreveu por média de ano da sua vida. Não necessariamente que escreveu, certamente escreveu mais, mas que publicou. Essa é uma pesquisa recente feita na Inglaterra que aponta para o fato de que cada inglês médio, considerando todas as idades, os jovens obviamente muito mais, escreve muito mais hoje do que os grandes escritores da literatura inglesa escreveram durante toda a sua vida. Publicaram, aliás, durante toda a sua vida. Sim, no Twitter.
no torpedo, no SMS, nos snippets que você bota no Facebook, no Twitter, que botava no Orkut, no comentário que você bota na foto do Instagram. Isso também é, aspas, literatura. Não é a literatura clássica, não é a literatura passo a passo, letra a letra, palavra a palavra, sentença a sentença. Então, para começar, a vantagem que é radical do digital é que todos nós estamos escrevendo muito mais. E o que queremos? As consequências disso são gigantescas, porque eu não estou sendo vetado ou qualificado ou modificado por nenhum editor. Eu vou numa máquina de publicação de blog, abro um blog e começo a escrever no minuto seguinte. Eu crio uma conta no Facebook e começo a escrever com o meu português errado no minuto seguinte. E na realidade eu faço mais do que isso. Eu crio um vídeo, edito e posto. As pessoas leem e comentam, eu faço outro. Então, de repente eu sou cineasta também. Eu estou escrevendo a minha história. E essa é a noção de escrita. Envolve vídeo, envolve texto, envolve áudio, envolve comentário, envolve jogos. Muito mais coisa do que a simples e pura escrita. Legal. E queria saber a opinião do senhor, comparando os livros digitais atuais, as revistas digitais e os jornais digitais. O senhor acredita que a aceitação por parte deles tem sido assim, mais ou menos parecida? Ou o senhor acredita que com relação aos jornais e revistas, as pessoas têm uma aceitação? As pessoas estão usando os jornais e revistas digitais como serviços na internet há muito mais tempo, obviamente. Então elas têm a vantagem, tanto quem faz como quem usa. Eu estou aí dizendo não quem lê, obviamente, veja, estou usando quem faz e quem usa. Porque o leitor digital em rede, que pode comentar, que pode compartilhar, que pode interligar, ele não é um leitor, ele é um usuário. Ele é um usuário de um sistema de informação que tem um determinado tipo de conteúdo dentro dele. Então o formato livro e revista na internet, ele já foi muito mais tentado, já houve muito mais erro lá, já se aprendeu muito mais coisa. E a gente já sabe como fazer certas coisas de talvez gerações digitais à frente do processo de livro digital, que ainda nós estamos nos desentendendo sobre formatos absolutamente elementares, que a gente já devia ter resolvido, mas o conjunto de interesses ao redor do livro digital é muito disperso, é muito grande, obviamente, é uma indústria gigantesca, dezenas de bilhões de dólares globalmente, você não vai resolver assim de uma hora para outra, e você não tem ninguém que domine essa indústria totalmente. Você não tem alguém que chega lá e diz, o padrão vai ser esse, nós vamos fazer desse jeito aqui agora. Aí erra e a gente começa de novo, né? Como você teve, por exemplo, para a internet. A gente tem que prestar atenção no fato de que a internet hoje tem um pequeno conjunto de serviços, uma dúzia de serviços, que detém mais de 90% do tempo de uso da internet. Esses serviços determinam de fato quais são os padrões da internet. Se eles mudarem, a internet muda todinha com eles. Eventualmente aparece um outro, como o Twitter, que de repente vira o noticiário do mundo. Se não acontecer no Twitter é porque não aconteceu. E o Twitter tem um impacto gigantesco sobre os jornais, por exemplo. Se eu só estou interessado em saber o que aconteceu e não por que aconteceu, como aconteceu, o que isso tem como consequência, a quem afeta, eu simplesmente saber que houve um acidente na Marginal agora é suficiente para mim. Eu digo, não vou pegar mais não quero nem saber qual é o problema, não vou pegar. Quanto por cento de quem sabe que aconteceu alguma coisa está interessado no porquê aconteceu e quais são as consequências, não para coisas tão pedestres quanto acidentes na Marginal, mas para coisas muito mais complexas, como mudança na taxa de câmbio, por exemplo. Né? Quanto por cento das pessoas ia realmente lá e não lia só o cabeçalho da notícia no jornal? Isso muda completamente como é que a gente faz o jornal digital, que não é jornal, que não é nem diário mais, acabou a história do diário, né? Acabou a história do jornal que acontece às 8 horas da noite na televisão e eu vou saber das notícias por ele, a menos que ele tenha uma visão investigativa do mundo e descobrir efetivamente o que está acontecendo, eu saberei antes. Eu espero que ele me diga por quê. Então ele muda o contorno, ele muda o contexto dele completamente. Quando você vai para o livro digital, até agora o que a gente fez foi traduzir o analógico para o digital. E ele perdeu o peso. Eu posso comprar um livro em qualquer lugar. Eu estou no aeroporto de Dubai, eu compro um livro, eu estou em Itaperuá, eu compro um livro, eu estou na minha sala de aula no Recife, eu compro um livro enquanto os alunos estão fazendo prova. Quer dizer, a livraria virou global, a biblioteca se tornou global também. Mas o que mais? Tá certo? Cadê a capacidade realmente razoável de eu pegar uma caneta e anotar no livro? Para terminar,
queria que o senhor falasse um pouquinho sobre pirataria, porque autores como Paulo Coelho já falaram que, de certa forma, a pirataria do livro digital contribui para que as pessoas tenham mais acesso àquele conteúdo. Mas, por outro lado, tem a questão das editoras, das livrarias, que acabam perdendo com isso. Queria que o senhor comentasse um pouquinho esses dois lados. Olha, o problema de pirataria, pelo menos na indústria da música, já está provado há muito tempo que a indústria que primeiro sofreu com a pirataria, né, a indústria da música foi totalmente redesenhada pela disponibilidade de arquivos digitais cujo conteúdo era áudio, né, em áudio, na forma de música, de bandas e assim por diante. O que define se vai ou não vai haver pirataria não é preço, é acesso. Eu decidi que eu quero ler alguma coisa aqui agora do Philip K. Dick e eu não consegui comprar isso em lugar nenhum. E de repente eu procuro no torrent, tem a obra dele todinha num download só, tá certo? Essa mudança, que a primeira mudança do digital faz, é criar o acesso universal. Na hora que você cria o acesso universal e você tem coisas como editoras ainda pensando em lançar um livro, primeiro na Inglaterra, vender primeiro lá em capa dura e depois vender em capa mole, depois lançar nos Estados Unidos, primeiro em capa dura e depois em capa mole. E quem estava vendendo na Inglaterra não pode vender nos Estados Unidos, depois lançar na Austrália, esperar que seja traduzido para o Brasil, para vir para o Brasil e não vai vender nem o original em inglês no Brasil. Isso aí é, obviamente, um trade, né? Um negócio que era viável há 70 anos atrás. Se você lança um livro na Inglaterra hoje, você não vai vender ele nos Estados Unidos, alguém vai escanear o livro todinho e vai botar num torrent no minuto seguinte. E mesmo quem iria comprar vai fazer o download desse livro, tá certo? Eu recentemente queria ler um livro que não podia ser vendido nos Estados Unidos e eu estava lá. O livro foi lançado na Inglaterra, tá certo? Eu comprei o livro na Inglaterra para ser enviado para um endereço em inglês e fiz um download. Eu tenho endereço pessoas que eu conheço na Inglaterra. Eu comprei o livro na Inglaterra, mandei entregar na Inglaterra e fiz um download do material que estava pirata na internet para ler nos Estados Unidos. Quer dizer, eu fiz esse ao redor legítimo, não legal necessariamente, mas legítimo, certo? Porque eu paguei pelo livro, enfim. Mas quem simplesmente olha, não estão vendendo aqui, dane-se. Então, eu acho que a gente tem que redesenhar, e Paulo Coelho tem feito um exercício muito grande ao redor disso, que é mostrar que no caso de quem vende livro, pirataria não importa. Porque ele vende muito mais livro por causa da pirataria. Quem lê o livro pirata dele acaba comprando o livro real. Acaba comprando o livro para colecionar. O meu filho, por exemplo, tem um efeito engraçado, que eu comprei vários livros digitais para ele, que ele leu, e depois ele disse, não, ele tem um viés de colecionador, disse, eu quero que a gente vá para a livraria agora para comprar o livro mesmo. Então tem o digital, que não é o livro, então é uma leitura, e tem o livro mesmo. O livro mesmo é em papel, que ele quer botar num instante, para ele ter aquele negócio para ele, entendeu? Ele tem um carinho, um certo carinho pelo objeto livro, então ele é um colecionador. Então, quantas pessoas não vão fazer isso no mundo inteiro se você transformar essa plataforma numa dinâmica onde você tem acesso realmente universal, e se você tiver acesso universal e você deixar de cobrar pela plataforma de Gutenberg, porque uma coisa que a gente tem hoje é o seguinte, o principal item de custo da plataforma de Gutenberg é, obviamente, você compor, você imprimir, você distribuir, manter uma parte significativa estocada sem vender, tendo incluído os custos de transporte, de armazenamento e assim por diante, e cobrar o preço dessa cadeia de valor toda. Aí você diz, o livro custava R$40 em Gutenberg, eu mudo para digital, ele custa 35. Não desapareceu só 5%, R$5, aliás, do custo. Desapareceu provavelmente 25. Então, o que eu estou tentando fazer? A gente acha que as pessoas não sabem fazer aritmética? As pessoas sabem fazer aritmética, mesmo as pessoas mais simples, principalmente as pessoas mais simples, só sabem fazer aritmética, não tem nada de literatura. Elas veem que tem alguma coisa claramente errada naquilo ali. Então, quando você tem uma plataforma nova, as equações associadas a essa plataforma não são necessariamente iguais às antigas. E nem todo mundo entende isso ao mesmo tempo, e nem todo mundo entende isso em tempo nenhum. Então, o processo de pirataria ao redor da indústria da literatura, eu acho que ele está acontecendo hoje já da mesma forma que ao redor da indústria da música e que aconteceu antes ao redor da indústria do vídeo, e era bom a literatura ver como foi que essas indústrias se resolveram. Elas transformaram, por exemplo, música em fluxo.
né? Eu não tenho nenhum arquivo digital de música, nenhum. Eu uso Songza, eu uso Jamendo, eu uso Groove Shark, eu uso rádios digitais, milhares no meu celular, no meu smartphone, no meu tablet em casa, escambau. Eu ouço música o tempo todo, eu não tenho um arquivo digital. Quando eu quero ver, sei lá, Elis Regina, eu vou lá em Groove Shark, procuro Elis Regina, monto uma playlist e ouço. Na verdade, eu compartilho essa playlist com outras pessoas. Quem paga esse negócio é alguém que está vendo que eu estou vendo aquele negócio e tenta me vender alguma coisa, sabe que eu estou no Brasil. Quer dizer, a indústria da música se resolveu e ela voltou a crescer. Ela caiu e voltou a crescer novamente nos últimos anos com a transformação completa e a aceitação de uma plataforma digital baseada em fluxo de bits que codificam música e não mais em arquivos. O arquivo como música sumiu da minha vida há anos. As pessoas não têm mais essa Eu necessidade não de guardar. tenho nenhum MP3, zero. Se procurar meus discos, tem 0 MP3 lá. Eu simplesmente eu não vou nem atrás de fazer pirataria ou não, porque eu sei que eu encontro como flow, como fluxo, em fontes várias, na internet inteira, no Brasil e em outros lugares, alguns pagos, outros não, uns pagos, outros gratuitos, com propaganda no meio, assim por diante. Eu encontro isso no lugar que eu procurar, eu encontro absolutamente tudo que eu quero ouvir. Então eu não preciso ter arquivo, porque eu tenho conectividade, eu tenho conexões que permitem que eu tenha acesso a isso. Um problema é que a literatura nem enfrenta, porque os livros são leves do ponto de vista da carga de bits que eu tenho que transportar, né? O transporte de um livro é imediato, de um ponto a outro, porque se eu estiver falando só de literatura mesmo, só de texto escrito, nós estamos falando de um livro de 1000 páginas, eu posso transportar numa velocidade muito maior do que uma música de 3 minutos. Né? Tá certo. Tá bom? Obrigada, professor. Massa.